Qual o significado da palavra culto? Culto é prestar louvor. Culto é prestar honras. Culto é apresentar homenagem. Culto é veneração. Somente assistir o que acontece no culto não é cultuar, porque quem cultua não é um espectador de culto, ele adora Deus. O salmista, no Salmo 27, verso 4, ele disse: uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu tempo. Cultuar é mais oferecer, ou seja, é mais dar do que receber. É comum no nosso meio evangélico, no meio cristão, a ideia do receber mais do que dar. Exemplo, pessoas dizem assim: eu vou no culto para receber minha vitória, eu vou no culto para receber a minha bênção. E aí o Senhor pergunta: mas o que você trouxe para mim? Segundo a palavra de Deus, qual é o culto que toca o coração de Deus? O que se sensibiliza o Senhor, que o faz se mover em nosso favor? Qual é o culto que agrada a Deus? Você já parou para pensar nisso? No capítulo 8 do livro de Neemias, nos mostra algumas características do culto que agrada a Deus. Vejamos, o culto que agrada a Deus é aquele que existe união. Em Neemias capítulo 8, versículo 1, diz assim: é chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel em suas cidades, todos os povos se ajuntaram como um só homem na praça da porta das águas. Este avivamento no tempo de Esdras e Neemias somente ocorreu porque foi precedido de muita união. Todas as 12 tribos de Israel estavam juntas para cultuar a Deus. Já pensou em um culto onde os irmãos estão todos desunidos? Desunidos um dos outros, por banalidades, preconceitos, intrigas ou fofocas, diferenças de opiniões por interpretações bíblicas que divergem ou outras coisas? Você já imaginou um culto com várias pessoas desunidas? No Salmo 133, muito conhecido, revela-nos a bênção da união. O texto diz: como é bom e agradável, ou quão bom e suave é, quando os irmãos estão unidos, ou quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a orla das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Vejamos, primeiro, uma unção plena. Fala-se sobre a cabeça, a barba e a orla das suas vestes. A cabeça quer dizer que quem é unido é inteligente. O óleo desce sobre a cabeça, mas diz que o óleo desce também sobre a barba. A barba fala que a união fortalece a dignidade da igreja. E a orla das suas vestes, podemos dizer que fala sobre a união, fortalece o nosso testemunho. E a união, ela traz vida e refrigério, porque diz o texto, é como o orvalho de Hermon. Essa é outra lição da união, é a lição da força. Aleluia! Então, a união traz a força, a união traz refrigério, a união no culto agrada a Deus. Onde todos estão unidos, é um culto maravilhoso. Aleluia! É maravilhoso ter um culto aonde a igreja está unida. Este culto agrada a Deus. O culto que agrada a Deus, além de ser um culto onde todos estão unidos, o culto que agrada a Deus é aquele que dá primazia à sua palavra. Lá em Neemias capítulo 8, versículos 2 e 5, diz assim: e Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação,
assim diante dos homens como de mulheres e de todos os sábios para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Aleluia! Vejamos que o líder, o sacerdote Esdras, priorizou a palavra de Deus. Ele priorizou a palavra. Ele fez 3 coisas importantes. Nós lemos no texto. Primeiro, Esdras trouxe o livro, no versículo 2 do capítulo 8 de Neemias. Tem tanto pregador que traz tudo, menos o livro, a Bíblia Sagrada. Traz histórias, traz geografia, traz até conto de fada, mas não traz o livro, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser trazida, é a Bíblia Sagrada. Pregue a palavra, não precisa de muita coisa, pregue a palavra. Esdras também abriu o livro, Neemias 8, versículo 5, ele diz a Bíblia que ele abriu o livro. E é lógico, você conhece algum pregador que prega e não abre o livro? Se existe, esse pregador tem que rever que tipo de pregação está sendo a sua. Não abrir a Bíblia, não abrir o livro. E a outra parte que nós lemos diz que Esdras explicou o livro, em Neemias capítulo 8, versículo 8. O povo priorizou a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque estava atento à palavra de Deus. Neemias 8:3. O povo ali ficou em reverência à palavra de Deus. Quando o pregador, quando o homem de Deus explica o livro, este culto agrada a Deus. Quantas pessoas por aí leem o livro, leem a Bíblia, mas não explica, somente lê, não traz uma aplicação para o povo. E vejamos que o avivamento fora da palavra de Deus é balela. Avivamento vem através da palavra. O avivamento não vem através de chavões, de pregadores. O avivamento não vem através de gritos ou esperneio. Não, o avivamento vem através da palavra. Por quê? Porque a palavra alimenta, a palavra cura, a palavra limpa, a palavra santifica, a palavra dá orientação, a palavra traz alegria, a palavra traz vida, a palavra nos dá vitória, a palavra aquece, a palavra é maravilhosa. O culto que agrada a Deus é aquele que dá prioridade à palavra de Deus. Estamos vendo muito por aí, aonde fazem cultos e congressos, aonde o culto todo é louvor atrás de louvor. E na hora da palavra, dá 15, 10 minutos para o pregador trazer uma palavra. E na oração ainda diz: Deus, usa o teu vaso. Temos que priorizar a palavra de Deus. Temos que dar tempo para a palavra. A palavra vai nos ensinar. A palavra vai nos ajudar. A palavra tem que ser pregada. Então, o culto, aonde prioriza a palavra de Deus, agrada a Deus. O culto que agrada a Deus é aquele que a adoração começa primeiro pelo ministério. Em Neemias capítulo 8, versículo 6, o texto diz: E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém e Amém. Notai aí que antes de todo o povo louvar, o sacerdote Esdras começou a louvar a Deus. Aleluia! Perguntaram para William Bott: qual é o segredo do teu sucesso? Ele simplesmente mostrou um lenço para aquela pessoa que fez essa pergunta para ele. Em Juízes capítulo 7, versículo 17, diz o texto: Olhai para mim e fazei o que eu fizer. E eu aprendo que o fósforo se acende pela cabeça.
Em todo avivamento, Deus aviva primeiro os ministros. Imagine em um culto aonde os ministros não são pessoas avivadas pela a palavra de Deus. A igreja vai ser um reflexo do líder, do ministério. Então, o culto que agrada a Deus começa com a adoração, primeiramente pelo ministério. Vejamos que Davi organizou o cântico e o culto na casa de Deus. Mas, olhando para a Bíblia, podemos ver que ele era o primeiro a louvar e adorar a Deus. O culto que agrada a Deus também é aquele aonde existe quebrantamento de coração. Neemias capítulo 8, versículo 6, diz o texto: E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, amém. E levantando as suas mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Deus não aceita cultos superficiais, cultos de fachada, sem conteúdo. Deus quer corações quebrantados na sua presença. Uma mulher pecadora nos ensina lá em Marcos capítulo 14, versículo 3 e 9, que ela trouxe o vaso. Trazendo o vaso, podemos dizer que eu tenho que me apresentar sem reservas ao Senhor. Diz a Bíblia que aquela mulher quebrou o vaso. E devemos também ser quebrantados na presença de Deus. Diz a Bíblia que ela derramou o nardo puro. Então entregue ao Senhor a tua vida por completo. Dê o seu melhor para Deus. Porque aquela mulher espalhou agora o seu perfume, o seu aroma por toda aquela casa. Tal atitude será conhecida por todos quando você realmente se entrega de coração e de alma perante o Senhor. A Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Deus quer adorador na sua casa. Deus quer pessoas quebrantadas, que o reconheça que Ele é Deus acima de todas as coisas. E que eu venha me quebrantar cada vez mais na presença do Senhor. O culto que agrada a Deus é aquele que cada um está no seu lugar. Em Neemias capítulo 8, versículo 7, diz que o povo estava no seu posto. Ou seja, não tinha ninguém fora do lugar. Cadê o porteiro? Sumiu? Pergunta o pastor. E o irmão do som? E cadê os jovens? Imagine isso. Cada um deve estar no seu lugar. Cada um no seu lugar significa estar no lugar que Deus quer que eu esteja. Porque varas não mudam de posição, nem o tronco, nem de árvore. Quanta gente está trazendo problemas para a obra de Deus porque está fora do lugar. Jamais queira estar onde Deus não te colocou. O culto que agrada a Deus é onde cada um fica no seu lugar, na vocação em que foi chamado e jamais quer passar por cima dos outros. Ele sabe o seu lugar, ele sabe a sua posição e isto agrada a Deus. O culto que agrada a Deus é aquele que tem 3 elementos, no mínimo. Neemias 8:10 diz assim o texto: Disse-lhe mais: Ide e comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. As 3 coisas necessárias que tem que estar no culto para agradar a Deus, primeiro é o alimento espiritual. A palavra de Deus não pode faltar no culto. O alimento espiritual é através da palavra de Deus. Em segundo lugar, o amor pelos que nada têm. É um elemento que não pode faltar no culto. E alegria abundante. Esses 3 elementos não podem faltar no culto para poder agradar a Deus.
E em sétimo lugar, eu quero dizer que o culto que agrada a Deus é aquele que nunca acaba. Sim, versículo 13 e versículo 18. Há cultos que até hoje eu lembro, nunca acabaram para mim. Os trago na minha memória e no meu coração, cultos que marcaram a minha vida. O culto verdadeiro é aquele que nunca acaba. Nós o levamos para casa e continuamos a louvar a Deus e meditar na palavra que ouvimos. O verdadeiro culto jamais acaba. Termina-se o culto na igreja, mas você vem cheio da palavra, guardada no seu coração, quebrantado, alegre na presença do Senhor. E você vai ter aquele culto marcado na sua vida, porque foi um culto prestado realmente para Deus, um culto que agradou a Deus. Então o culto que agrada a Deus jamais acaba. Tem pessoas por aí que saem do culto apenas alguns minutos, já voltam ao normal. Ou seja, eles já não sentem mais nada. Mas o culto que agrada a Deus é aquele que você sai do culto e você está tão preenchido que vai dar tempo até para você vir para outro dia de culto. O culto que agrada a Deus é aquele que nunca acaba. Tem cultos que marcaram a minha vida, cultos que marcaram a minha história, que até hoje eu ainda lembro deles. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã, que eu e você possamos prestar um verdadeiro culto a Deus. Não tem essa de você dizer, o culto hoje não foi bom. O culto depende de você. Você que tem que prestar um culto a Deus. E é Deus que tem que se agradar do culto que você vai oferecer a Ele. Em nome de Jesus. Amém.